Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Para os católicos, o Evangelho de hoje começa nos dizendo que os fariseus estavam ali observando o Salvador. Claro, como sabemos, ali estavam observando o Senhor para tentar encontrar nele algum pecado, para perdê-lo, para tentar condená-lo. Os fariseus observavam Nosso Senhor de tão perto, caros católicos. De fato, tinham Jesus por convidado em suas refeições e comiam com ele lado a lado. Sabemos que essa não foi a única vez em que isso aconteceu. Os fariseus conviviam constantemente com Nosso Senhor. Os fariseus ouviam o que Nosso Senhor ensinava, os fariseus viam o que Nosso Senhor fazia, os fariseus conversavam com Nosso Senhor. E tudo isso nos mais variados lugares e circunstâncias, no templo, ou então quando Nosso Senhor pregava da barca de Pedro, ou quando ele pregava do alto das montanhas, ou quando Nosso Senhor percorria os caminhos da terra prometida. Os fariseus puderam ver que Nosso Senhor era onisciente, como no Evangelho de hoje, em que ele perscruta os corações dos fariseus sem que eles tenham dito uma palavra sequer. Um detalhe, caros católicos, no texto latino nos mostra isso. O texto latino nos diz que Nosso Senhor respondeu aos fariseus e doutores da lei, dizendo: é lícito curar no sábado? Nosso Senhor respondeu aos fariseus, nos diz o texto em latim, ele respondeu não a uma palavra dos fariseus, mas aos seus pensamentos, que ele conhecia perfeitamente. Os fariseus puderam ouvir de Nosso Senhor ensinamentos sublimes que não poderiam vir de um mero homem. A doutrina dele sobre o fato de sermos filhos de Deus, a sua doutrina sobre a união com Deus, a caridade para com o próximo, que ele nos ensina e que se estende aos nossos inimigos. Todo o seu ensinamento sobre a virtude, que é antes interior do que exterior, de tal forma que não podemos sequer pensar em pecar. A sublimidade das bem-aventuranças, a sublimidade das virtudes que nos ensina, como a humildade diante de Deus e dos homens, que prega na última lição do Evangelho de hoje. Aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Não só ouvem essa doutrina sublime de Nosso Senhor, mas a veem sendo colocada em prática por Ele mesmo e depois de Pentecostes, pelos seus apóstolos e discípulos. Os fariseus puderam ouvir Nosso Senhor ensinando a rezar com o Pai Nosso. Puderam ouvir o Salvador nos levando à confiança total em Deus pela oração, pedi e recebereis. Eles ouvem Nosso Senhor dizendo que é eterno, quando ele fala que existe antes que Abraão existisse. Eles ouvem Nosso Senhor dizendo que Ele e Deus Pai são um só. Eles ouvem Nosso Senhor se dizendo eterno, se dizendo Deus, se fazendo um com Deus Pai. E eles veem Nosso Senhor provando tudo isso com os milagres numerosíssimos que Ele realiza, muitas vezes com uma só palavra, com um só gesto. Os fariseus veem precisamente a onipotência de Nosso Senhor ao realizar tantos e tantos milagres e do modo como os realiza. Eles veem milagres sobre os elementos da natureza, acalmando a tempestade, por exemplo, ou fazendo as trevas durante o dia, no momento de sua crucificação. Os fariseus veem o poder de Nosso Senhor quando Ele realiza milagres sobre as criaturas irracionais, ao multiplicar os pães, ao realizar a pesca milagrosa, ao secar a figueira estéril.
Os fariseus veem a onipotência de Cristo com todas as curas que realizou. O homem hidrópico do evangelho de hoje, os cegos, a mulher do fluxo de sangue, os leprosos, aleijados, surdos, mudos, por exemplo. Eles viram Nosso Senhor realizar milagres, mesmo à distância, ao curar o filho do oficial do rei, por exemplo. Viram Nosso Senhor expulsar os demônios com autoridade. Viram Nosso Senhor ressuscitar ao menos 3 mortos. Puderam constatar a ressurreição do próprio Salvador com o sepulcro vazio no domingo da ressurreição. Eles observam Nosso Senhor, caros católicos, e o observam tão bem, talvez até melhor do que os próprios discípulos, ainda muito cambaleantes e lentos para entender Nosso Senhor. Observam tão bem o Salvador, o acompanham, enviam emissários para que possam se manter informados sobre o que o Salvador faz e diz, mas não se convertem. Conhecem bem o Salvador, porém não têm a disposição de alma de segui-lo. Conhecem bem o Redentor, mas têm o coração duro. Conhecem bem o Senhor, mas não querem caminhar na luz, pois a luz revela as trevas de suas obras más. Conhecem bem o Messias, mas têm respeito humano, ou seja, têm medo de como serão julgados pelos outros fariseus se seguirem Nosso Senhor. Conhecem bem o Filho de Deus feito homem, mas não querem abandonar os próprios pecados. De fato, caros católicos, os fariseus tinham todos os elementos para conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo e para amá-lo, mas não quiseram fazer isso. Não quiseram amar o Salvador. Não quiseram viver uma vida virtuosa, não quiseram enterrar a vontade própria, não quiseram queimar no fogo os próprios vícios. Os fariseus não quiseram servir a Cristo. Um problema de vontade muito mais que de inteligência. Não acreditam em Jesus Cristo porque não querem acreditar, porque não querem segui-lo, pois preferem as trevas à luz. Não querendo acreditar, não querendo deixar as trevas do pecado, buscam justificar isso. Buscam justificar isso dizendo que Nosso Senhor expulsa os demônios pelo poder do demônio, atribuem os milagres ao charlatanismo, buscam falhas na doutrina e no modo de agir de Nosso Senhor. Buscam falhas nos discípulos e nos apóstolos, como prova de que os ensinamentos de Nosso Senhor não seriam tão perfeitos. Buscam desculpas para que não tenham que seguir o Salvador. Assim, caros católicos, se porta a nossa sociedade contemporânea. Ela tem à sua disposição todos os elementos para reconhecer Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um pode estudar os evangelhos e, com estudos profundos, reconhecer que são livros históricos, ou seja, livros que contam uma história real, que são livros íntegros, escritos no 1º século de nossa era cristã. Com estudos sérios, podem constatar a veracidade dos milagres e das palavras de Nosso Senhor. Para os católicos, a ciência histórica prova a veracidade do Evangelho, da existência, dos ensinamentos e das ações de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos têm igualmente à sua disposição a Igreja fundada por Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, com seus ensinamentos constantes há praticamente 2000 anos. Todos podem constatar a constituição divina da Igreja pela sua própria história, pelo fato de ela continuar exatamente a mesma na sua constituição e nos seus ensinamentos infalíveis. Todos podem constatar a santidade eminente de sua doutrina, de sua moral, a santidade eminente de muitos de seus membros, as virtudes heróicas dos mártires, por exemplo. Nossa sociedade tem todos os meios para reconhecer quem é Nosso Senhor Jesus Cristo, para reconhecer a sua doutrina, para reconhecer a sua Igreja. Porém,
nossa sociedade não quer conhecê-lo, porque os homens preferem viver no pecado, livres da verdade e do bem. Ou seja, preferem ter uma liberdade de perdição. E inventam então pretextos pseudocientíficos para negar que Nosso Senhor realmente tenha vivido tal como nos dizem os evangelhos. Inventam falsas filosofias para justificar a negação de Deus e de Cristo, tal como Ele veio ao mundo. Não nos enganemos, caros católicos, a negação de Nosso Senhor é, antes de tudo, uma negação que vem da vontade de não querer mudar de vida, de não querer abandonar os próprios pecados. A negação de Cristo raramente vem de uma negação pela inteligência, porque não há como negar verdadeiramente a Nosso Senhor pela inteligência. Voltemos, porém, caros católicos, nossos olhares para nós mesmos. Como nós podemos, na nossa vida, observar Nosso Senhor tão de perto? Somos católicos, membros do corpo místico de Cristo. Pertencemos ao próprio corpo de Cristo. Podemos observá-lo tão de perto. Podemos receber o seu corpo na Eucaristia, nos unir a Ele em seu sacrifício na cruz pela missa. Podemos conversar com Nosso Senhor pela oração, conversar com sua mãe, Maria Santíssima. Podemos receber dele o perdão de nossos pecados e sabemos que somos filhos de Deus pelo batismo. A cada domingo, pelo menos, vemos um passo da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho da missa. Conhecemos, assim espero, suas palavras, seus milagres, conhecemos a sua vida e os exemplos que nos deu. Sabemos que Ele age em nossa alma. Como católicos, observamos muito Nosso Senhor e convivemos com Ele, lado a lado, recebendo, inclusive, como alimento. Mais do que os fariseus que se alimentavam com Nosso Senhor, nós nos alimentamos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, caros católicos, com que disposição observamos Nosso Senhor, com que disposição de alma convivemos com Nosso Senhor? Talvez não cheguemos a fazer como os fariseus que observavam Jesus para poder encontrar um motivo para não segui-lo. E o faziam de fato com grande malícia, muitas vezes. Mas talvez façamos de modo... Talvez observemos Jesus e convivemos com Ele de modo muito protocolar, de modo reservado para com Ele, com medo de que Ele chegue até aquele nosso apego íntimo, até aquele nosso pecado, até aquela nossa fraqueza, até aquela nossa miséria. Talvez convivemos com Jesus mantendo a certa distância, com medo talvez de que Nosso Senhor entre muito em nossa vida, de que Ele entre muito profundamente em nossa alma e comece a mexer muito com ela, com o nosso comodismo, com a nossa mediocridade. Talvez mantenhamos Jesus a certa distância por medo de que seja muito íntimo nosso e que nos dê a sua cruz para que carreguemos, para que ajudemos Jesus. Medo de que seja muito íntimo de nós e de que haja mais profundamente em nossa alma. Às vezes, vamos até encontrando alguma desculpa para não deixar Nosso Senhor se aproximar muito de nós. Não consigo, não dá certo, não aguento, não entendo. E vamos observando Jesus e convivendo com Ele sem abrir realmente a nossa alma a Nosso Senhor. Nos oferecemos a Deus sempre, porém, pensando em guardar algo para nós. Não queremos compreender a latitude e a longitude, a profundidade e a sublimidade da vida cristã. Queremos ser cristãos, mas guardando o espaço de nossa alma para nós mesmos. Queremos ser discípulos de Cristo, mas seguindo-o somente até certo ponto que nos pareça razoável,
mantendo nosso Senhor a certa distância. Observamos Jesus um pouco de longe, convivemos com Ele de modo puramente social, por assim dizer, sem deixar que Ele entre realmente na nossa intimidade, na intimidade de nossa alma, sem deixar que Ele cure a nossa alma. Observando Jesus de longe, não teremos, caros católicos, a ciência supereminente da caridade dele e de que nos fala São Paulo na epístola de hoje. Sem essa ciência supereminente da caridade de Cristo, não seremos repletos da plenitude de Deus. É preciso, meus caros, escancarar a porta de nossa alma para Jesus, chamá-lo realmente à intimidade de nossa alma, mostrar tudo o que temos em nossa alma e o que somos. É preciso que coloquemos diante dele toda a nossa alma, como ela é, com as suas misérias, com os seus apegos mais escondidos, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades e inconstâncias. Não queiramos, caros católicos, esconder nada de nosso Senhor. Seria uma ilusão, e uma ilusão tão prejudicial para a nossa alma. Coloquemos a nossa alma diante dele em nossas orações ao receber os sacramentos. Não queiramos reter nada para nós, mas tudo mostrar e entregar para nosso Senhor, para que Ele possa agir efetivamente como Ele quer em nossa alma. Não observemos o Salvador de longe, não procuremos desculpas, não tenhamos uma convivência protocolar com o Salvador, mantendo-o a uma certa distância de nós. Não, deixemos que Ele entre na intimidade de nossa alma para que sejamos repletos da plenitude de Deus. Peçamos isso na oração, ao receber os sacramentos, sobretudo ao assistirmos à missa, ao assistirmos à renovação do sacrifício de Nosso Senhor, em que Ele se entrega inteiramente a Deus pela nossa salvação. Peçamos isso ao recebermos o corpo de Cristo. E Nosso Senhor, então, por meio de Sua Mãe, fará maravilhas em nossa alma, sem que sequer percebamos, muitas vezes, caros católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.